O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Wagner Calegaro, amados irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América, TV e Rádio da Padroeira de Minas, hoje nós ouvimos a manifestação do amor de Pedro a Jesus. Amor esse que deve sustentar a nossa entrega, tanto pelo reino de Deus quanto pelas pessoas. Se o amor não sustentar a nossa vida, se não for ele aquilo que nos dá a base, sequer responderemos ao Senhor que o amamos e menos ainda teremos força para glorificar ao Senhor a partir do nosso testemunho, do nosso martírio. E nós vemos um contraste muito grande que a leitura e o Salmo nos apresentam e que também vai desembocar nesse tema do Evangelho. Na primeira leitura, Paulo, ele está próximo já a ser condenado. Paulo será mártir, derramará o seu sangue em nome da fé. E é extremamente incrível como o ser humano, diante dos seus próprios interesses, tem essa capacidade de condenar ao outro e até de matar ao outro para que os seus interesses sejam sustentados. E o nosso mundo é assim, infelizmente. A doutrina da Igreja diz que isso se dá em razão do pecado original que marca a toda a criação, mas é o mundo em que nós estamos, onde há corrupção, onde há mentira, onde o ser humano faz de tudo ou de quase tudo para que os seus interesses sejam sustentados. Hoje mesmo, né, padre, a gente conversava a respeito de alguns assuntos processuais que envolvem tanto o santuário, a arquidiocese, também alguns cuidados com o meio ambiente. O ser humano é esse, que em prol do seu interesse destrói não só o ser humano, mas a natureza e tudo aquilo que estiver à frente dos seus próprios interesses. E Paulo se choca com esse domínio que se encontra neste mundo. Paulo está sendo condenado não por causa de um crime, mas ele será condenado ao martírio simplesmente porque crê em Jesus Cristo. E já pode nascer um questionamento na nossa cabeça, sobretudo quando a dor invade o nosso coração pela morte de algum parente, de algum amigo. É um sentimento de inconformação com aquilo que está acontecendo. A gente não aceita aquilo. Como que Deus, sendo amor, permite que isso aconteça, que o mal aconteça, que a morte aconteça? Não só Paulo, mas também Jesus vive essa realidade e também Pedro recebe hoje o anúncio de que a vida dele também será marcada pelo martírio. Em contrapartida, o Salmo mostra para nós a autoridade do Senhor. E vocês vão conseguir perceber esse contraste. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus
e abrange o mundo inteiro o seu reinado. Isso me recorda daquela passagem de João, no capítulo 18, em que Jesus está conversando com Pilatos e ele diz para ele assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. A primeira leitura fala deste mundo marcado pelo pecado, onde o ser humano é condenado, onde o ser humano sofre, e a gente ouve do Salmo que Deus tem autoridade sobre todas as coisas, mas que o seu reino não é daqui. E por isso, então, estamos todos sujeitos a essas difíceis realidades do mal e da morte. Fica para nós esse questionamento de por que o Senhor permite que a gente passe por tantas dificuldades, pelos sofrimentos, por que este reino que é dos céus também não se estende até aqui na terra e o Senhor, então, nos livre de todas essas coisas? Nós queríamos que assim fosse, mas neste mundo não é assim que acontece. E o Senhor, a partir disso, nos ensina que o sofrimento, ele pode não só ser algo vazio, mas é possível que eu e você, no nosso sofrimento, no nosso testemunho, no nosso martírio diário, é possível que a gente encontre a salvação a partir desse sofrimento. E aí é o que a igreja nos ensina: de tudo aquilo que é mal, Deus tira um bem. Do sofrimento e da morte, Deus tira um bem para nós. A palavra martírio do grego significa também testemunho. Eu e você, nós somos chamados a dar testemunho nesse mundo marcado pela corrupção, pela mentira, pelo sofrimento e pela morte, de modo que o nosso testemunho gere salvação para nós e também para as outras pessoas, para que todos nós possamos um dia participar deste reino celeste, onde o Senhor é rei, onde Ele está sentado no seu trono. Esse é o sentido da nossa vida. O sentido da vida do ser humano não é sofrer, mas já que o sofrimento existe, e existe para todos, em maior ou menor grau, nós podemos nos utilizar das dificuldades da vida para fazer com que nós, a nossa família e todas as outras pessoas, direto ou indiretamente em convívio conosco, que elas recebam da salvação que vem de Deus. Porque, como diz Tertuliano, o martírio, o sangue dos mártires derramado é uma semente para que novos cristãos surjam. A minha e a sua entrega, o meu e o seu martírio, que pode não ser como o de Pedro e de Paulo, que foi com derramamento de sangue, a maioria de nós não viveremos esse martírio. Mas nós temos o nosso martírio do dia a dia, a nossa entrega por amor no dia a dia, que produz esses mesmos efeitos de salvação para todo mundo, para todas as pessoas. E o amor é que dá a base de sustentação para esse testemunho. Porque, como diz, e eu gosto sempre de citar essa passagem do capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, eu poderia dar todos os meus bens aos pobres e poderia dar a minha vida em martírio, mas se não tivesse amor, de nada isso adiantaria. É no amor manifestado a Deus, é no assumir com amor esse testemunho que o Senhor pede a cada um de nós, como Ele diz a Pedro, que Pedro, após responder que amava o Senhor, ele é chamado a dar um testemunho. Eu e você somos hoje também chamados a dar o nosso testemunho, porque nós dizemos que amamos o Senhor. Se nós estamos aqui, vocês que subiram esta serra, isso é uma prova de amor, é uma prova de fé, é uma prova de querer estar na presença do Senhor, e assim também você que nos acompanha neste momento, nós queremos estar unidos a Ele. E porque nós estamos aqui, Ele olha para nós, como diz a Pedro, e diz: a mim e a você, segue-me. Ele diz a mim e a você para assumirmos a nossa vida como cristãos, dando testemunho de tudo aquilo que surgir na nossa vida. O testemunho do cuidado dos filhos, como eu disse, do cuidado com a natureza, no cuidado com as pessoas, no cuidado com tudo. Onde você está inserido, nos estudos, no trabalho, na convivência, nesse lugar, ser testemunho para que a sua vida faça com que novos cristãos possam nascer. Eu termino dizendo, citando o catecismo da igreja, ele nos diz algo interessante, que o ser humano,
ele foi criado com a finalidade de conhecer e de amar a Deus. Se nós olharmos para as labutas do dia a dia e para os sofrimentos com um olhar vazio, sem fé, nós vamos querer evitar todo tipo de sofrimento na nossa vida. E com sofrimentos quero dizer até o sofrimento, por exemplo, de ter um filho, de ter que cuidar, de ter que amar, de ter que se responsabilizar. Sem o olhar da fé, tudo é só um peso e a gente quer descartar. Mas quando nós temos essa consciência no coração de que a nossa vida se realiza em Deus, então até para o sofrimento acontece uma resposta diferente. O sofrimento já não é mais vazio, a nossa vida já não é mais vazia, porque quando eu testemunho a minha fé às outras pessoas, quando eu sirvo aos outros, quando eu amo aos outros, eu estou fazendo com que outras pessoas cheguem também a esse sentido de conhecer e amar a Deus. Muita gente sofre, todo mundo sofre, mas nem todo mundo tem um sentido na vida. Mas todo aquele que sofre e encontra o seu repouso no Senhor, esse sim, terá o seu coração sempre cheio de paz e disposição, porque embora marcados pelo sofrimento, encontramos aquilo que nos dá a paz, aquilo que nos dá a alegria, encontramos o Senhor. Como disse Simeão, agora podemos descansar em paz, porque os nossos olhos contemplaram a salvação. Peçamos ao Senhor esta consciência de não temer, como Pedro e Paulo, como o próprio Cristo, a responsabilidade de dar o nosso testemunho, mas que seguindo ao Senhor e assumindo esse testemunho de amá-lo e de amar aos irmãos, que a gente possa encontrar sentido na nossa existência e também levar esse mesmo sentido a tantas pessoas que precisam conhecer a Jesus e aos seus ensinamentos. Fiquemos de pé e ofereçamos ao Senhor as nossas preces.